Nós temos duas perguntas, vamos respondê-las antes de entrarmos no nosso assunto de hoje. A primeira pergunta é: por que Cristo disse nos Evangelhos ao jovem rico que é necessário abandonar todos os bens materiais e segui-lo para atingir a perfeição espiritual? Cristo propõe um caminho muito rápido. É rápido porque é um caminho através do sacrifício. E quando nós assumirmos o sacrifício, caminhamos mais depressa. E aí então podemos segui-lo no ritmo proposto. Se nós não abandonamos tudo, nós estamos carregando um peso. Não é um peso material, é um peso kármico. Porque as coisas que a gente carrega são frutos de vidas tanto no plano elevado, no plano cósmico, como no plano terrestre. E tudo que nós fazemos, qualquer coisa que seja, cria karma. E isso vai nos deixando cada vez mais pesados. Porque nós não temos a inteligência de, quando percebemos que estamos criando um karma negativo, mesmo sem querer, não temos a inteligência de fazer algo positivo logo em seguida, para equilibrar aquilo. Então, como nós fazemos o mal que não queremos fazer, como dizia São Paulo, né? São Paulo dizia que nós não fazemos o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos. Isso disse São Paulo, que era um iniciado. E é verdade isso. De forma que qualquer coisa que nós estamos fazendo está nos dando mais peso. E assim carregados, não podemos seguir o ritmo, porque o ritmo de Cristo é leve, é um ritmo assim no ar. E se nós estamos carregando os nossos pesos, não conseguimos segui-lo. Esses pegos são os apegos, não? Porque nós podemos estar cuidando de um bem material, por exemplo, desde que a gente não creia que aquilo é nosso. Então, a gente pode ter o destino de dispor de alguns bens materiais. E a gente confunde dispor de alguns bens materiais com ser dono dos bens materiais e fazer deles o que a gente quer. Os bens materiais não são de ninguém. Os bens materiais são de todos, inclusive dos reinos da natureza, não são nossos. Então, se a gente dispõe de alguns bens materiais, nós dispomos daquilo como uma prova, para ver como é que usamos aquilo, para ver como é que praticamos aquilo. E o fato da gente se sentir dono e fazer daquilo que bem entende, isso a gente não passou na prova. Porque quem tem um bem material tem muito mais responsabilidade kármica de um miserável que não tem bem nenhum. E a gente não percebe isso. A gente não percebe a prova que é termos um bem material, ou dispormos de um bem material. Um indivíduo que não dispõe de bens materiais tem um karma muito mais leve. Então a gente não cuida muito desta parte interior da nossa vida. A gente é muito ligado à matéria, é muito ligado às aparências, é muito ligado às ações de uma pessoa. Quando as ações de uma pessoa não são ela. As ações de uma pessoa são coisas que ela faz, às vezes, sem pensar. Mas a pessoa não é aquilo que ela faz aqui.
A pessoa é uma essência que foi criada íntegra e que depois virou isso que nós somos, não é? Complicados, mentirosos, desobedientes, orgulhosos, não é? Vocês conhecem isso muito bem. Então, carregando tudo isso, nós não temos possibilidade de chegar à perfeição. E quando ele diz abandonar tudo, é tudo isso. No fim, é abandonar a si próprio. Porque nós somos seres complicados, complexos, doentes às vezes, sem saber que somos doentes. E somos bem complicados, carregamos muitas coisas. E quando a gente tem aquela proposta de não ter nada, quando a gente tem aquela proposta de não fazer aquilo exatamente que os impulsos mandam, mas de fazer aquilo que vem de uma vontade superior, a gente está aumentando a carga. E isso chama-se possuir bens. E se você não abandona isso tudo, você não pode segui-lo. Porque nunca se soube que Cristo tivesse um bem material. Nunca se soube. Então, aquilo ele lidava com as coisas a título de servir. Servir as coisas, servir a humanidade, servir ao plano de Deus, não tendo nada, não possuindo nada. Enfim, enquanto nós temos esta ideia completamente irreal de posse, porque nós não possuímos nada no fundo, nem a nossa vida, nós não possuímos nem o corpo onde estamos. Este corpo, a gente queira ou não queira, um dia para e pronto, e a gente tem que desalojar, tem que sair dele. A alma tem que sair, não é? Porque nós somos a alma, não o corpo. Então nós estamos nesse corpo e quando ele entende que acabou o tempo dele, ou ele não aguenta mais, nós temos que desocupar, não é? Então não somos donos de nada e temos esse engano que possuímos coisas. Enquanto estamos nesse estado tão primário, não podemos desenvolver a perfeição espiritual. Porque tudo isso, do espiritual para baixo, tudo isso acaba, dissolve, decompõe, desaparece. Mas do espiritual para cima, as coisas não somem assim não, como aqui embaixo. Do espiritual para cima, as coisas duram para sempre. As coisas são eternas. E nós perdemos essa perspectiva e nos iludimos com esta vida humana que temos. Ficamos iludidos aqui e o pior é que acreditamos que isto é real. Porque enquanto nós acreditamos que esta vida é real, nós ficamos envolvidos com ela. Precisa que a gente comece a acreditar na vida do espírito. O espírito é uma coisa que a gente não vê, não percebe, a gente não sabe nem que existe. A gente sabe que tem espírito porque aprendeu isso em algum livro ou algum instrutor ensinou. Mas nós nem sabemos o que é isso. Nunca tivemos contato com o espírito. E se a gente não virar esta chave, se a gente não se dedicar àquilo que é superior, invisível, espiritual, a gente continua iludido neste plano aqui, nesta vida humana. E tudo isso impede que a gente faça, que a gente tenha uma vida espiritual e que a gente aperfeiçoe o próprio espírito. Claro, quando ele quer se aperfeiçoar. Então, quando o espírito está na hora de se aperfeiçoar, de assumir isso e nos levar junto, a gente tem que ter muito cuidado para acompanhá-lo. E na hora que ele chama, porque tem uma hora que a gente tem um chamado espiritual, não é? Na hora que ele chama, a gente não pensar que vai perder alguma coisa. Porque tem certos espíritos que chamam muito fortemente e muito claramente. E nosso lado humano, nosso lado terrestre, tem a impressão
que tem que abandonar alguma coisa, que tem que renunciar a alguma coisa. Mas na realidade você vai renunciar ao peso que você carrega, que é muito material, muito terrestre, às vezes é um peso psicológico. Esses são os piores, mais difíceis de largar. E isso a gente fica um pouco desajustado com relação à realidade. E como Cristo falava de forma muito simples, ele resumiu tudo isso dizendo: quem não abandona tudo não pode me seguir, não pode ser meu discípulo. E nem se abandonar tudo, ele acha que falou tudo. E cada um vê o que quer nisso, né? E quem quiser vai aprofundando e vai vendo mais coisas. Porque a gente pensa que já entregou alguma coisa, que a gente entregou tudo, a gente pensa que está entregue, mas isso é uma das ilusões da vida humana. Porque se você estivesse realmente entregue, não estaria pensando em si, entendeu? Se você está pensando se está entregue, se não está entregue, você não está entregue, você está pensando em si. Você está pensando em si com isso tudo. E não está pensando em algo que você desconhece, que você gostaria de conhecer, que são os níveis superiores, a vida superior. Mas enquanto você está ocupado com você, você está pensando em si. Veja que é uma parábola, é uma frase muito ampla, muito importante e muito profunda. Mas como é uma frase muito simples, né? Quem não abandona tudo, pronto. Você não para aí para ver o que é isso. Você não para aí para ver quanta coisa você ainda tem que abandonar. E depois que abandonar tudo, chega o mais difícil, que é abandonar a si mesmo. Isso aí é que é. Mas isso é muito depois que você já abandonou muita coisa importante para você e importante para este mundo. Você abandonou já muita coisa, aí você se dá conta que falta o mais difícil, que é abandonar a si mesmo. Porque abandonar a si mesmo é uma coisa muito sutil. Não quer dizer a gente deitar numa sarjeta e ficar lá. Não, não é isso. É o contrário. É trabalhar por abandonar a si mesmo. Dá um trabalho danado. Porque cada corpo tem a sua solicitação. Corpo físico tem essas solicitações que a gente conhece, fáceis de reconhecer. Corpo astral também. Corpo mental também. Mas quando começa aquele ego a funcionar, ele camufla muito. E principalmente essa parte do ego que nós chamamos de mente, que é uma parte do ego, né? Essa é muito sutil. Essa tem as ideias dela, ela tem os costumes dela, ela traz uma experiência. Então a nossa mente pensa que deve nos guiar. E para você perceber que ela está querendo te guiar, a moda dela, e não de acordo com a sua consciência, isso dá muito trabalho. Mas aí, se vocês pensarem um pouco nisso, e se lerem a parábola toda, vocês vão ser muito mais inspirados a ver o que ela significa. E a outra pergunta é a seguinte: como distinguir se eu estou sendo guiado pela mente concreta ou se eu estou sendo guiado pela intuição? A mente concreta e a intuição trabalham juntas? Ele pergunta. Não. A mente concreta é uma coisa concreta. A mente é uma coisa concreta e parte do nosso ego. A intuição é algo que está um pouquinho mais além. A mente concreta e a mente em geral está muito coligada à Terra e funciona muito à maneira da Terra. A intuição é outra forma da gente ver as coisas.
Porque a intuição não pensa. A mente pensa o tempo todo. Ou pensa que está pensando, mas está sempre pensando. A intuição é logo acima e na intuição não se pensa. Na intuição nós encontramos o que temos que encontrar sem pensar. Percebe a diferença entre a mente e a intuição? A mente trabalha o tempo todo, bem ou mal, mas está sempre trabalhando. O que nós temos que fazer é começar a dar o passo para a intuição. Porque na intuição nós não temos trabalho nenhum e depois não temos do que nos arrepender. Porque a intuição vem pronta, vem total para aquele momento que nós precisamos. A intuição é uma coisa rápida. Se você não a estima, se você não a busca, se você não valoriza a intuição, ela fala com você muito rapidamente, você nem percebe, porque a intuição não é uma coisa assim discursiva como a mente. A intuição é um lampo assim, é uma luz que faz pim e apaga. E se você não estava atento à intuição, se você estava muito ligado à mente, você não consegue perceber a existência dela. Então, a ideia intuitiva já vem pronta e você, como ego humano, não participa dela. Ela vem, está pronta. Chama-se intuição. Agora, de onde vem isso? Se não foi a mente que produziu, se não veio da mente e chegou e te encaminhou, te falou que é certo, você nem ouviu, você não está acostumado a escutar coisas certas. Você está escutado com esse rame-rame da mente, que é como uma matraca. Conhece matraca, né? Aquilo é a mente. Você está acostumado com isso, que não para. A intuição está lá quieta e de repente te manda um raio. E aí você vai ver a diferença. Porque a mente, o que ela diz, te obriga a pensar em seguida. Captar, pensar naquilo, ver se vai, não vai. A intuição não. A intuição cai assim, você vê que não dá tempo nem de você retrucar. Mas para isso a gente teria que ter um pouco de interesse pela intuição. Ter um pouco de interesse. E sempre que a gente tem no que pensar, porque nós temos sempre no que pensar, não é? E damos alimento para a mente o tempo todo e ela também nos dá alimento e nós convivemos com isso a vida inteira, sem resolver nada. Porque a mente não conhece as coisas reais. A mente só conhece as coisas que ela já experimentou. O que ela ainda nunca experimentou, ela não conhece. Então, se você pode, por exemplo, ter uma intuição do que está se passando no Polo Norte neste momento. Você pode ter uma intuição. E você não foi ler isso em algum lugar, não foi procurar em algum lugar. Tua intuição falou, está acontecendo isso lá. E você não sabe de onde veio, nem como veio. Depois você vai verificar que era verdade. Agora a mente não. A mente dá a opinião dela, segundo o que ela já experimentou. E é uma coisa que é tão falha quanto as demais partes do ego. Então a ideia intuitiva é sempre nova. E a ideia mental é uma coisa velha, é uma coisa que você já conheceu e já viveu. Então, você sabe que é da intuição porque foi uma coisa que você não teve trabalho nenhum para fazê-la. Ela chega pronta e dá aquela sensação de que não tem outra coisa além daquilo. Agora, você não está acostumado a receber uma intuição. Você está acostumado a trabalhar muito naquelas coisas que você acaba pensando. Então, é preciso
Precisa muito despojamento dos nossos sistemas mentais, da nossa forma intelectual, precisa muito desapego pela nossa cultura, precisa muito desapego pelas nossas experiências vividas. Então, se você está disposto a abandonar tudo isso, ou a não dar tanto valor como todo mundo dá para essas coisas, de repente a intuição manda para você uma notícia. E aí você vai ver a diferença. Aquilo é novo. E é também uma forma de você ter uma impressão. Porque enquanto a mente te dá muito trabalho para você formar uma ideia, para formar uma... A intuição não. Quando você vê, já sabe. É muito diferente. Muito diferente. Mas para você ter essa experiência, precisa que você tenha muito cuidado com a sua mente. Mas muito cuidado mesmo. E não acredite muito no que sua mente está te dizendo. Porque mesmo quando ela está dizendo coisas boas, coisas que todo mundo gosta, coisas que são agradáveis, aquilo é a experiência dela. Ela não está te dizendo nada de novo. Porque a intuição não vem de baixo, não vem da mente. O que a intuição traz, dizem que vem da alma. Então a intuição é uma das formas que a alma tem para se expressar. As almas não são assim falantes como nós, não. A alma está lá quieta, às vezes esquecida. A gente nem se lembra que tem uma alma. A alma está lá esquecida. E de repente ela fala com você. Aquilo foi uma ideia intuitiva. A não ser que ela tenha uma paciência sideral e que fale com você de outro jeito, porque há almas que falam até ditando coisas e tudo, né? Mas são almas muito pacientes. A alma, o natural dela é mandar uma intuição. Esse é o natural de uma alma. Mas há almas que, a serviço, ficam até construindo pensamentos para nos passar. Bom, hoje nós queríamos nos lembrar, ou melhor, queríamos nos recordar que hoje em dia existem centros planetários. Vocês, a maioria de vocês sabem o que é um centro planetário, não? São esses núcleos do planeta onde existe vida, vida superior, onde existe vida muito menos material do que esta nossa aqui da superfície. Porque os centros planetários são núcleos de vida, até civilizações, mas que estão na parte interna da Terra. Parte interna não obrigatoriamente é você fazer um buraco e encontrar o centro planetário lá embaixo na Terra. A parte interna da Terra é a consciência da Terra que não está manifestada, que não está materializada. Então é a consciência interna da Terra, é a vida intraterrena, é a civilização intraterrena. E cada centro planetário, cada núcleo desse de consciência no interior da Terra, no interior do planeta, esses centros planetários têm uma vida. Tem uma vida superior a essa vida que a gente vive na superfície. Cada centro planetário tem a sua tarefa, por exemplo. O planeta tem vários centros planetários. Nós conhecemos 7, mas tem muitos outros que ainda não nos informaram quais são, porque nós precisamos primeiro aprender a lidar com esses 7, que são os mais próximos de nós e que estão mais atentos à humanidade de superfície. Pode haver muitos outros centros planetários, mas que não estão cuidando do que esses cuidam. Estão cuidando, por exemplo, somente das relações do planeta com o cosmos. Então, esse centro planetário nós nem conhecemos, porque ele não tem nada para nos dizer.
Ele está cuidando da consciência do planeta e da ligação dela com o cosmos. E assim outros, porque tem vários centros planetários que nós não conhecemos. Então, um centro planetário tem sempre uma tarefa. E uma das funções dos centros planetários, daqueles que lidam com a humanidade, uma das funções dos centros planetários é nos dar instruções superiores. Porque nós temos essa instrução que a gente tem aqui na superfície, que é levados pela nossa experiência, né? E a experiência de outras pessoas que depois passam para nós. E nós acreditamos na experiência dos outros. Então aqui na superfície a gente recebe coisas entre nós e através de nós. E aqui na superfície nós não podemos gerar uma instrução superior. Aqui na superfície nós podemos ser instruídos naquilo que é terrestre, naquilo que é normal, digamos. Os centros planetários, que não são físicos, que são internos, esses deveriam nos dar instrução superior. Então, nós precisamos ter uma relação com os centros planetários para sermos instruídos de forma superior. Então, nós conhecemos Hermes, que nos instruiu até quando pôde, ou quando nós quisermos. Temos Aurora, temos Mistritlan, temos esses centros e cada um pode nos dar um tipo de instrução. E, hoje em dia, os centros planetários podem estar cuidando mais de transmutar o que nós fazemos, pode estar cuidando mais de evacuar e de lançar para o universo as impurezas que nós geramos, do que nos instruir. Porque o centro planetário tem uma certa capacidade de agir, né? Ele não é infinito, porque o planeta Terra não é um planeta sagrado, então não tem nenhum centro infinito. Os centros planetários têm uma certa capacidade. E os centros planetários têm uma certa capacidade de nos instruir. Mas como nós não estamos interessados em instrução superior, nós só somos interessados em aprender aquilo que nos ajuda a viver confortavelmente aqui na superfície. Se não serve, se não tem valor prático, nós não nos interessamos. Se não tem valor prático, se o que a gente vai aprender não serve para nada, não nos dá dinheiro, não nos dá conforto, não nos dá saúde, se não serve para nada, nós não estamos interessados. Então, no fundo, não estamos interessados naquilo que um centro planetário pode nos dar. Porque começa a nos dizer uma coisa, nos experimenta, assim, começa a nos dar uma noção de alguma coisa que para nós é nova, completamente nova, que nós não podemos obter na superfície da Terra de ninguém, porque quem sabe não fala. Então, o centro planetário dá a coisa, não é? Como instrução que é sempre superior a tudo que a gente pode aprender aqui na superfície. Mas nós, como não estamos interessados nisso, só estamos interessados naquilo que nos dá alguma coisa de volta, bem material ou bem humana. Se é uma coisa que a gente não sabe o que é, que não sabe onde vai levar, nós não nos interessamos. Então temos centros planetários na superfície, temos centros planetários que estão se preocupando de trabalhar o nosso karma. Imagine, em vez de nos dar instrução superior, estão resolvendo os enormes problemas kármicos que nós geramos. E que não podem estar todos aí reprimindo
a evolução do planeta. Porque o planeta é um ser. O planeta não é essas bolas de materiais que estão aí pelo espaço. O planeta é um ser. O planeta é um ser planetário, é um ser de consciência planetária. E esse planeta tem muitas coisas a realizar como planeta. Esse planeta tem muitas coisas a manifestar como inteligência planetária, como a tarefa planetária. O planeta gostaria de nos passar a consciência de qual é a tarefa dele, por exemplo, no sistema solar, para nós podermos ajudar. Então o planeta poderia nos passar a consciência de qual é a função dele no sistema solar. Quem de nós está interessado nisso? Meu Deus! Eu nem sei o que é um planeta, eu nem sei o que está fazendo no sistema solar, eu nem quero saber, isso não é comigo. Em vez é conosco, sim. Porque se nós soubéssemos o que este planeta que nos hospeda, que este planeta, qual é a tarefa dele dentro do sistema ao qual ele pertence, nós já estaríamos coligados com uma intenção superior. Se nós estivéssemos ocupando para saber o que será que este planeta faz no sistema solar, qual será a função dele, eu gostaria de colaborar com a função deste planeta, porque ele está me hospedando. Em vez de eu ficar aqui fazendo uma vida humana na superfície que não serve para nada, eu não sei quando vai acabar, não sei como começou, não estou entendendo o que eu estou vivendo, não entendo o meu semelhante, não entendo os reinos da natureza, estou aqui assim de uma forma muito esquisita. E não temos interesse para saber o que estamos fazendo neste planeta. O que nós viemos fazer aqui? Nós não viemos aqui para ter filhos, para enriquecer, para comprar automóvel. Nós não viemos aqui para essas coisas. Será que essa vida é tão desinteressante assim? Será que a gente sai do cosmos e vem aqui para comprar automóvel, para fazer casa, para ter mulher, para ter filho, para ter neto? Será que é para isso que a gente veio aqui? Para ganhar dinheiro, para ser doutor, para ser advogado, para ser médico? Para isso que a gente veio para cá? Então veja como nós somos iludidos. Somos iludidos. E quanto mais geramos coisas, mais iludidos ficamos. Porque aí se você tem 3, 4 filhos, aí é que não pensa mais nada. Se não é um desnaturado, só pensa nos filhos. Não é? Então é uma coisa assim. É uma coisa assim. E hoje em dia, os centros planetários, em vez de gerarem instrução superior para nós, não tem quem escute, não tem quem queira estudar, não tem quem se interesse. E se você encontra um representante de um centro planetário, você acha que não gosta dele, que queria que ele fosse. Umas coisas assim, totalmente humanas, totalmente de superfície, nada de profundo, nada de real. E esses centros planetários, às vezes, estão recolhendo todo o karma que essa humanidade produz e está procurando tirar isso do planeta, ou sublimar isto, ou resolver isto. Então estamos todos assim. E não estamos recebendo a instrução que poderíamos receber. Então nós estamos tão desfocados da ideia de onde estamos, do que somos, do que estamos fazendo aqui. Estamos tão distantes dessa preocupação, estamos tão distantes dessa busca, que os centros planetários vão cuidar de dissolver o mal que a gente faz para o planeta. E nós não temos consciência dessas coisas. Não temos consciência dessas coisas. E nos deixamos manipular
muito facilmente pelas forças involutivas. As forças involutivas são aquelas que são contrárias à nossa evolução. Porque o cosmos tem forças de todo tipo. Tem forças evolutivas e tem forças involutivas. E precisa haver as duas, porque o cosmos é muito rico. O cosmos é muito criativo. Então no cosmos tem de tudo. O cosmos tem tudo que você possa imaginar e tudo que você nem sequer imagina. O cosmos tem de tudo. Para isso chama-se criação. Então a criação é uma coisa que tem de tudo. Agora, o que a criação cria, o que a criação manifesta, tem que chegar à perfeição. E para chegar à perfeição nessa criação, surgem certos problemas, porque as forças que a criação dispõe, que a criação põe a criar, às vezes essas forças não são iguais, porque a criação não tem nada igual. Não existe nenhuma alma igual à outra. Se vocês são 400 pessoas, aqui tem 400 almas que nenhuma é igual à outra, nem parecidas. Imagina como o cosmos é criativo, como a criação é criativa. Então a criação, não é, está aí e nós nem percebemos o que ela está dizendo, nem o que ela está apresentando. Se nós tivéssemos tudo isso mais ou menos na nossa consciência, porque isso é a vida, não? A vida é tudo isso. A vida não é só isso que a gente vive. O que a gente vive é uma coisa miserável realmente, em comparação com o que se vive em outros planetas, em comparação com o que se vive em outros mundos, em comparação com o que se vive no mundo interior do planeta. E nós precisávamos despertar um pouco para esse lado misterioso da vida. Porque isso é um lado misterioso, não é? Se você quiser entrar por esse assunto, você não sabe nem como entrar. Você não sabe como penetrar isso para chegar a olhar esta criação de uma outra forma. Porque a criação não é isso que a gente vê só. A criação visível. A criação fez também a nós todos. E ninguém sabe como aconteceu isso. Ninguém sabe qual foi a nossa origem. Nós não nos preocupamos com isso. E essa é a diferença entre o homem da superfície da Terra e o homem intraterreno, ou o homem venusiano, ou o homem saturnino, ou o homem da estrela Sírius. Eu chamo de homem, estou falando um palavrão. Mas é aquilo que vive na estrela Sírius, aquilo que vive no mundo intraterreno, aquilo que vive no planeta Vênus, aquilo que vive em Saturno, que nem é físico, não parece conosco não. Se você chegasse em Vênus nesse momento, você não encontraria ninguém. Parece uma coisa assim, dizem os que dizem que já fotografaram Vênus, vocês acreditam? Não. Fotografaram Vênus. Dizem aqueles que fotografaram Vênus que lá não tem gente. Então, Vênus é desabitado. E de repente, Vênus tem humanidade também. Só que está num outro grau evolutivo. Não está num grau físico. Em Vênus se vive sem corpo físico. Em Vênus se vive com não sei com o quê, porque eu não sou venusiano, não sei como se vive lá. Mas não é físico. Mas lá tem uma humanidade. Lá tem uma humanidade e tem seres superiores à humanidade também. Então, nós vivemos num universo que nós nem sabemos o que é. Vivemos num sistema solar que também não sabemos como funciona. Essas coisas que os cientistas dizem, eles dizem porque tem que dizer, porque eles têm que receber um salário no fim do mês.
As pesquisas que eles fazem são caríssimas, então tem que dizer alguma coisa no fim. E entre eles, às vezes, eles não se entendem. Bom, mas eu não estou com isso criticando os cientistas. Eu não quero criticar ninguém e não quero falar mal da ciência. Porque ciência não é isto que existe aqui na Terra. Isto que se chama de ciência aqui não é bem ciência. Isto aqui é especulação do gênero humano. É uma especulação. Porque ciência é outra coisa. A ciência é aquilo que reúne tudo e que sintetiza tudo e que evolui. A ciência tem uma evolução infinita. Então a ciência não é uma coisa que diz que você é um corpo, que você é uma célula, que você é isso, que você é aquilo. Nunca disseram que você é um espírito. E olha, se um cientista começar a dizer que ele é espiritual, ele perde o emprego. Ele perde o emprego. Ele tem que sair da ciência oficial para começar a dizer coisas que ele pode descobrir. Mas enfim, a ciência e aquilo que a gente chama de religião, a ciência e aquilo que a gente chama de filosofia, é a mesma coisa. Então, que existe, por exemplo, mas como existe essa pseudociência aqui na superfície, então a gente diz ciência espiritual. Para falar da alma, da mônada, para falar do destino, para falar dos centros planetários, a gente diz que isso é ciência espiritual, para não confundir com a outra. A diferença da ciência espiritual com esta ciência que nós temos aqui na Terra, na superfície, a diferença é que na ciência espiritual não é necessário provar nada. Na ciência espiritual se descobre uma coisa que não precisa ser comprovada para você acreditar. Se você é um cientista espiritual, você tem uma intuição e não vai atrás de prova para aquilo. Não precisa provar, você já sabe o que é. Isso é um cientista espiritual. Então ele vai pegar aquilo que ele recebeu, que está aí na frente dele. Deus me livre que ele vai querer prova daquilo. Se ele fosse atrás de prova, não seria um cientista espiritual. Seria um curioso espiritual, não cientista. Então, quando se diz, por exemplo, que um centro planetário deixa de dar a instrução superior para nós, para estar cuidando do nosso karma, para liberar o planeta do nosso karma, eu não preciso de prova para isso. Como é que eu posso provar isso? Não precisa de prova. Então a gente teria que, vivendo na superfície, evoluindo aqui na superfície, não querer prova das coisas, porque pela intuição você pode saber se é ou não é. Mas precisa que você esteja despertado para a intuição, que você saiba que isso existe e que você não comece a valorizar demais a sua mente concreta, a sua mente pensante, a sua mente analítica. Imagina a mente analítica, que pecado. Como é que pode analisar uma coisa que você não conhece? Como é que você pode analisar uma pessoa se você não conhece as encarnações dela? Vê que ridículo que é. Como é que você pode analisar uma pessoa se você não sabe quantas encarnações ela teve, não sabe sequer o que ela foi na encarnação anterior? Agora o cientista diz, não, mas você não me dá uma prova que existe reencarnação. Está vendo? Quer dizer, você sabe ou não sabe que existe reencarnação? Porque prova não tem. E esse sabe ou não sabe, vem ou não vem, essa sabedoria, vem essa sabedoria de saber que tem reencarnação sem ter nenhuma prova disso, isso só pode vir quando você está ligando com o mundo intuitivo.
Porque é o mundo intuitivo que é a ponte de você sair dessa mente concreta, dessa mente dedutiva, dessa mente terrestre, para chegar num conhecimento superior. Que não vem de mundos extraordinários, não. O conhecimento superior vem de você mesmo, só que de um outro nível. Você mesmo no nível de alma. Você mesmo no nível de espírito. E cabe ao seu espírito estar em contato com os níveis superiores, não você. Quem é você para estar em contato com os níveis superiores? Seu cérebro não pode conceber um mundo superior, porque ele é de carne, não pode. Você, para começar a conceber coisas superiores, você precisa estar já buscando, no mínimo, sua alma. No mínimo. Então você está buscando um núcleo seu que fica além da mente, aonde você tem um certo conhecimento. E você chegando na sua alma, você tendo uma relação com sua alma, você amando sua alma, você consultando sua alma antes de fazer as coisas. Então você vai tendo a impressão de que a alma existe. Porque ela responde, hein? A alma responde. Você não pode ver a alma. Mas se você cria esse hábito de consultar a alma para tudo, um dia você vai ouvir a resposta dela. Não vou dizer como, porque não sei. Cada um recebe essa resposta de um jeito. Cada um tem uma alma diferente de todas, e as almas vão responder para cada um como elas quiserem. E não tem duas respostas iguais. Não tem dois processos de união com a alma iguais. Tem bilhões de seres, bilhões e bilhões de seres que têm alma no universo e não tem duas almas iguais. Vocês acreditam nisso? Se acreditam nisso, já estão bem encaminhados para receberem uma intuição. Porque a maioria não acredita em nada disso, viu? Não acredita não. Não acredita porque não pode provar. Ele não pode sentir com os sentimentos dele, que são materiais, ele não pode sentir com os sentimentos dele que isso existe. Ele precisa de uma prova. Então, fica aqui todo mundo precisando de provas para tudo, e certas coisas não tem como provar. Não tem mesmo como provar. Nós precisamos ter encontrado a nossa fé. Isso sim. Você querer buscar o que se passa no planeta Vênus, desista. Sua mente pode criar uma resposta para você. Você pode ter até um delírio de que estava em Vênus e chega e diz, eu estive em Vênus. Tem gente que tem coragem de dizer isso. Tem gente que tem coragem de dizer que já foi a Vênus. Em espírito. Imagina, um delírio, né? Então aí, veja, nós temos que ter fé. E isso é um dos maiores problemas que nós temos, sabe? Porque a fé é uma coisa que ou nós temos ou não temos. Esse negócio de ter fezinha, isso não existe, não. Isso dizer, eu tenho fé numa coisa, mas não tenho fé na outra, porque essa outra não tenho prova, eu não acredito. Isso não é fé, não. Você tendo fé, você não precisa de mais nada. Com a fé, você chega até diante daquilo que ninguém chega. Você chegou lá na fé. Na fé você chega nas coisas. Agora precisa ter fé que você será um ser intuitivo. Eu tenho fé que eu vou ser um ser intuitivo um dia. Mas eu tenho que ter fé nisso. Porque a fé constrói. A fé cria. Então eu tenho fé que eu não vou ficar como está. Mas para eu dizer, eu não vou ficar como está, precisa que a gente tenha se desapegado um pouco de si, né? Você vê que as coisas são bem didáticas. A gente tem que se desapegar das coisas primeiro.
E vai desapegando disso, daquilo, vai desapegando de ir ao cinema, vai desapegando da televisão, vai desapegando de comer pimenta, vai desapegando de pôr muita gordura na comida, vai desapegando de comer carne. Olha, vai desapegando dessas coisas que para a humanidade é um grande problema. E enquanto está desapegando, nem começou. Imagina. Então começa a se desapegar e chega na hora de desapegar de si, aí é que é o primeiro grande desapego. E aí você vai trabalhar para isso. Reflitam depois em casa, se vocês gostarem de refletir sozinhos, reflitam em casa, não comece a conversar com os outros porque só vem bobagem. Vocês reflitam sozinhos. Vocês se concentrem, se acalmem. Se precisar, se deite um pouco, relaxe e diga: eu estou aqui disponível, minha intuição. Venha, irmã, venha, 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 venha. E você não acontece nada. Nada, nada, nada. Se não acontece nada, é porque a mente começou a acalmar. Você quer a intuição e não acontece nada. Mas se não acontece nada, você está querendo a intuição em paz? Não está sendo interrompido? Sinal que a mente já está boazinha, está ficando boazinha. Então, a nossa porta de entrada é a intuição. Porque tudo o que está superior a nós, tudo o que está superior a esta terra, tudo que está superior ao que vivemos, só intuitivamente você pode receber alguma coisa. Intuitivamente, porque você ainda não chegou no espírito. Então a intuição é a ponte. A intuição é a ponte. E muita gente vê os nossos videntes vendo coisas, vendo até como Maria aparece vestida. Porque para a gente ter certeza que ela existe, ela para um vidente aparece vestida. Como se Maria tivesse corpo, como se Maria tivesse túnica. Mas não tem nada disso, Maria é uma essência, é um espírito. Mas ela chega a aparecer vestida, chega a aparecer na forma de uma mulher para os videntes. Porque nós precisamos disso, entende? Nós precisamos disso. Então nós temos que nos valer de tudo isso, mas é só por intuição que você pode saber se aquele vidente está falando a verdade, se ele é verdadeiro, se ele não é um lunático. Só por intuição. Você não tem outro elemento para saber se aquilo é verdade. Não é? Não tem nenhum elemento. Precisa da intuição antes de chegar na espiritualidade. A intuição te diz, do lado de lá é além da mente, né? A gente diz no outro mundo, não tem outro mundo nenhum, é aqui mesmo isso tudo. Mas a gente diz, do lado de lá, não é? Eu tenho que chegar. E a ponte é a intuição. É você receber essas coisas assim, que não tem explicação nenhuma, não sabe de onde veio, e o seu coração, não a sua mente, esqueçamos a mente, hein? O seu coração tem que dizer, isso é verdade. É o seu coração que tem que dizer, Frei Elias não está mentindo. É o seu coração que tem que dizer, isso é Maria realmente. Só o coração, não tem outro jeito, não tem como provar. E se você visse, você também não acreditaria. Porque não é que não acredita porque não vê. Se você visse, não acreditaria também. Porque o assunto é você querer acreditar com a mente. Isso que é o assunto, que precisaria ser redimensionado. E o quê? Quê? Vislumbre é uma coisa do plano mental. A mente tem vários níveis. Então, se você está num nível concreto,
a mente te dá um vislumbre, mas sempre dentro do nível dela. A mente tem 7 níveis. Então você está no nível primário, ela te dá um vislumbre do segundo nível. Intuição não é vislumbre, não. Intuição é uma coisa que você recebe que você sabe que é certa. Na hora. Que não precisa não precisa nem perguntar do que é. Isso é intuição. E isso é a ponte que você tem para o espírito. Porque se você acredita no espírito, você acredita no espírito, não é? E você já viu o espírito? Você já viu o espírito? Já viu o espírito? Então vamos. Isso. Bom, então nós teremos que isso. E isso então nós temos que crer na intuição, nós temos que ter um amor pela intuição, temos que ter uma vontade de ser intuitivo. E aí a intuição vai nos mandando coisas. A intuição vai nos levando. E um dia você diz assim, eu só tinha uma intuição que eu não tenho que comer mais isso. Foi ela que mandou. E eu tenho uma intuição que eu não devo mais vestir essa roupa. Eu tenho uma intuição que eu hoje vou dormir mais cedo porque algo me diz que vai acontecer. É uma intuição assim. E que não vem pelo sistema ordinário de vir as coisas para você. E isso é que é a porta, sabe? Porque com a intuição você vai sabendo que o espírito existe, com a intuição você vai sabendo que aquele está dizendo a verdade ou não está, com a intuição você imagina que tem que deixar de viver o que você vive para viver uma coisa diferente. Tudo isso vem intuitivo isso. E você vai seguindo. E à medida que você for seguindo, a intuição vai se fortalecendo. E a intuição vai lidando com você. Mas se você não busca, se você não tem esse ideal de ser um intuitivo, ela fica lá. Fica ali. E ela é a ponte para você poder imaginar, ou para você poder aceitar, ou para você poder querer ir na direção do que é misterioso, ir na direção do que é desconhecido. Porque com tudo que nós já vivemos, será que ainda temos interesse por alguma coisa que se viva aqui? Então por que não vivemos o suficiente ainda? Se ainda tem alguma coisa que desperte o nosso interesse pela nossa vida humana e material, é porque nós temos ainda o que viver. Mas se você já viveu o suficiente, você está interessado na vida em outros planos. E a primeira coisa que se move para dizer para você, sim, os outros planos existem, vem a tua intuição. E aí, se ela consegue te levar a sua atenção para os outros planos, aí os outros planos começam a responder, os outros planos começam a se apresentar. Porque os outros planos não se desperdiçam. Porque na consciência cósmica, energia não se desperdiça. Esse desperdício de energia com o qual nós estamos habituados é coisa da superfície desta Terra. Porque energia é coisa sagrada e que não se desperdiça. E isso é uma escola meio dura, porque para você se expressar, você necessita de um certo número de palavras. E se você gasta o dobro de palavras para se expressar, o triplo ou se fala sem parar para dizer uma coisa que todo mundo já entendeu, isso chama-se desperdício de energia. E você fica em débito com as energias.
Karmicamente você fica em débito com as energias. E nós não podemos ficar em débito demais com as energias, porque senão não saímos do lugar. E é por isso que os centros planetários renunciam atualmente a nos dar instrução superior para estar transmutando aquilo que a gente faz, porque aí a gente fica com menos débito para com a energia. Nós achamos que energia é o que dá essa luz elétrica. Nós chamamos de energia aquilo que nos faz funcionar aqui, feito bobos aqui andando na superfície. Sim, tudo isso é energia também. E energia não se desperdiça. Energia não se desperdiça. Isso é uma reflexão que nós temos que pôr assim diante da nossa consciência. Energia não se desperdiça. Se eu posso falar aqui até às 6h15, eu não tenho nada que falar até 6h20. Estou desperdiçando energia, compreende? Se eu já dei por encerrado e se vocês já deram por encerrado a paciência de escutar, eu não tenho que desperdiçar mais energia com isto hoje. Está vendo? É isso. Então nós temos que aprender a colaborar com os centros planetários, ir resolvendo as nossas coisas, ir resolvendo as nossas dificuldades, para eles não precisarem estar dissolvendo karma nosso por amor, e com isso nós não recebemos instrução superior. Eu estou dizendo isso porque é uma coisa que está acontecendo. Está acontecendo com um certo centro planetário que podia estar nos ensinando e nesse momento está transmutando o karma de Deus e o mundo. Porque sabe que nós temos que ter um caminho nos planos superiores e com o karma que temos não podemos chegar nos planos superiores. E temos um caminho lá. Bom, eu estou dizendo umas coisas assim, às vezes meio soltas, para dar margem à intuição de vocês lhes dizer alguma coisa. E isto é que foi a razão do encontro de hoje. Foi a gente se dar conta, ou a gente se lembrar, que todos temos um nível intuitivo. E que nós falamos demais no nível terrestre, na purificação terrestre, falamos bastante do nível espiritual, do nível monádico, do nível divino. Nós estamos muito informados a respeito de tudo isso. Não esqueça que no meio disso tem a intuição, que é aquela que vai falar conosco. Intuição e coração são irmãos. A intuição, que não é nada de material, tem uma irmã bem material, que é o nosso centro do coração. Então, intuição e coração trabalham juntos. Nós já sabemos que temos que cuidar do nosso coração, né? Que temos que perguntar para o nosso coração. Nosso coração tem que nos guiar e ele guia. Mas a gente precisa dar valor para essas coisas e não ficar prisioneiro desses planos materiais, não ficar prisioneiro da nossa mente intelectual, não ficar prisioneiro dos nossos esquemas emocionais, não ficar prisioneiro dessas coisas, não ficar prisioneiro das dificuldades do plano físico. Tem que lidar com essas coisas assim com bastante naturalidade, sem criar problemas. Você vai criar problema com seu veículo físico, que você não gosta dele. Você vive querendo modificar cabelo, modificar tudo, porque não gosta dele. Não crie problema com seu veículo físico. Seu veículo físico tem que transportar sua alma para lá e para cá. Sua alma tem que servir a matéria, sua alma tem que servir ao mundo, sua alma tem que servir outras pessoas, outras almas. Então precisa do veículo físico. Não precisa você estar modificando o seu veículo físico para servir. Enquanto você está modificando, sua alma está olhando e está estranhando. Você não era ruiva, como é que você está ruiva? Eu te fiz com o cabelo loiro, você pintou de vermelho? Não, a alma tem tudo isso, sabe, coitada? A alma é uma coitada. A alma humana é um tipo de alma muito sofredora.
muito sofredor. Bom, eu acho que por hoje nós podemos parar por aqui, mas está programado que numa próxima vez nós vamos ler uma transmissão de Amar. Amar é o regente do Centro Aurora. Um centro que está fazendo um enorme sacrifício neste momento de guardar a instrução que ele tem para nos dar, para transformar o nosso karma de fulano, beltrano, disso e daquilo. Então, nós vamos ter um contato com Amar da outra vez. Se eu estiver vivo até lá, se eu puder chegar até aqui, nós vamos entrar em contato com Amar através desta transmissão que veio através de irmã Lucia. Que veio através de um vidente, de um aparelho. Eu soltei o nome de irmã Lucia, não devia ter falado, veio, pronto. E nós na fé vamos acreditar ou não. Agora, sem fé não adianta. Sem fé não adianta ler isto que está aqui. Aqui começa assim: a arte de viver sob o manto energético de Amar requer dos discípulos a disposição de transcender a si mesmos. Não adianta se dar uma mensagem que Amar mandou para quem não tem a intenção de transcender a si mesmo. Porque Amar diz que não está nada bem, tem que ser outra coisa. E tem que haver a manifestação de um plano evolutivo, que ele tenta manifestar esse plano, que ele tenta fazer este plano evolutivo chegar até a nossa compreensão. De forma que é muito interessante isso. Então, até logo.